Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ale Audiobook Além das Páginas. Prosseguindo com a nossa jornada literária do livro O Poder dos 5 Segundos, de Mel Robbins, agora com a parte 5. A coragem muda tudo. Como se tornar a pessoa mais realizada que você conhece? Estamos chegando perto do fim do livro. Você aprendeu a história da regra, entendeu o conceito de coragem no dia a dia e conheceu os usos mais táticos da regra dos 5 segundos para mudar o seu comportamento e transformar a sua mente. Agora você está pronto para mergulhar nos tópicos mais profundos e espirituais que impactam a conexão que você tem consigo mesmo. Primeiro, você vai explorar a autoconfiança e como pode dar força a ela usando atos de coragem do dia a dia. Vai aprender sobre a conexão surpreendente que existe entre autoconfiança e personalidade. Vai conhecer pessoas que tiveram grande sucesso ao aumentarem sua autoconfiança. E vai ler algumas postagens incrivelmente sinceras feitas nas redes sociais sobre como se reconectar com a pessoa mais importante da sua vida, você. Segundo, vai aprender como a coragem do dia a dia pode ajudar você a descobrir a sua paixão, além de conhecer homens e mulheres que estão usando a regra dos 5 segundos para vencer a batalha contra o medo e encontrar a coragem de se dedicar àquilo que está nos seus corações. Seus exemplos vão inspirar você a fazer o mesmo. Terceiro, você vai explorar o que cria conexões profundas e importantes nos relacionamentos e por que a coragem é um componente tão crítico. As histórias incríveis nessa sessão vão inspirar você a aproveitar ao máximo o tempo que passa com as pessoas que ama e lhe dar uma coisa simples para fazer a qualquer momento para aprofundar seus relacionamentos. Não se esqueça de pegar um lenço. Esta é a minha sessão preferida do livro. Se você for capaz de enriquecer a sua autoconfiança, a paixão e a conexão com as pessoas, sua vida vai se transformar de uma forma que você achava que só poderia existir em sonhos. Sempre vai haver alguém que não consegue ver o valor que você tem. Não deixe que essa pessoa seja você. Capítulo 15. Construindo a verdadeira autoconfiança. A caverna onde você tem medo de entrar guarda o tesouro que você procura. Joseph Campbell. Um grande erro que as pessoas cometem é pensar que a autoconfiança é uma questão de personalidade. Autoconfiança significa simplesmente que você acredita em si mesmo, em suas ideias e em sua capacidade. Qualquer pessoa pode aprender a se tornar mais autoconfiante. Não é uma característica da personalidade, é uma habilidade. Você pode ter uma personalidade extrovertida e falar bastante, mas isso não significa que seja autoconfiante. A pessoa mais eloquente da sala pode ser bastante insegura e dizer somente aquilo que acha que vai causar uma boa impressão. E eu sou um exemplo perfeito disso. Durante muito tempo, fui tagarela e mandona, mas sentia-me segura comigo mesma, com minhas ideias e com minhas capacidades. As pessoas mais discretas que você conhece podem, na verdade, ser as mais autoconfiantes. Sua melhor amiga, uma pessoa naturalmente introvertida, pode acreditar em suas ideias com grande autoconfiança e ficar irritada quando você lhe faz perguntas a respeito. Mas ela tem medo de falar diante de outras pessoas porque seu rosto fica vermelho. Ela não precisa de confiança nas próprias ideias. Precisa somente de um pouco de coragem para vencer o medo de ser julgada por ficar com as bochechas vermelhas. Tive uma experiência que ilustra a conexão entre autoconfiança, coragem e personalidade. E essa experiência também vai lhe mostrar mais uma vez o orgulho autêntico que você sente quando conta 5, 4, 3, 2, 1 para dar um empurrão em si mesmo e sair da sua zona de conforto. Recentemente, tive a oportunidade de fazer uma palestra na Cisco Systems,
a maior empresa de tecnologia e serviços em redes do mundo. Alguns meses depois, fui convidada novamente a voltar até lá e dar uma palestra similar, mas desta vez para um grupo de engenheiros de alto escalão. Quando cheguei para aquela segunda palestra, um homem se aproximou enquanto estava fazendo os preparativos com a equipe responsável pelo sistema audiovisual. Ele estava muito empolgado quando me conheceu e me cumprimentou com um abraço carinhoso de um velho amigo. Eu nasci na região do meio-oeste e não há nada que eu goste mais do que um bom abraço. Ele mal conseguia conter a empolgação e disse que tinha algo muito interessante para me falar sobre a regra. Ele havia visto a minha palestra na Cisco Live meses antes. Durante aquela palestra, como sempre faço, dei à plateia uma lição de casa para fazer, usando a regra dos 5 segundos. Apresente-se a 3 pessoas desconhecidas hoje, usando a regra dos 5 segundos. Em seguida, expliquei como queria que eles cumprissem a tarefa. Prestem atenção aos seus instintos e no momento em que você se sentir atraído em relação a outra pessoa. Esse é o momento do empurrão. Aproveite-o. Comece a contar 5, 4, 3, 2, 1 e comece a caminhar em direção à pessoa dentro daqueles 5 segundos, antes que sua mente o convença de desistir da ideia. Depois, expliquei à plateia o que eles podem esperar quando forem aplicar a lição de casa. No momento em que vissem alguém que gostariam de conhecer, suas mentes se encheriam com 1 milhão de desculpas para que não tomassem a iniciativa de se apresentar. Ah, espere. Aquela pessoa está conversando com outras e eu não quero ser grosseiro. Parece estar ocupada. Vou abordá-la mais tarde. Está mexendo no celular. Prefiro não interromper. Não há muito tempo agora. Vou deixar para o próximo intervalo. E todas aquelas coisas que você tem em mente, elas não são verdadeiras. Em vez disso, é o seu cérebro que está sabotando-o. Depois que o meu novo amigo engenheiro falou sobre a lição de casa que lhe passei, ele descreveu o que lhe aconteceu. Após a minha palestra na Cisco Live, ele saiu para o corredor e pressentiu um momento do empurrão. John Chambers, o diretor executivo da Cisco, passou por perto com um grupo de líderes do alto escalão. Se você não conhece essa pessoa, entenda. John Chambers é uma lenda na Cisco e, pelo que todos dizem, é uma ótima pessoa. Chambers presidiu a empresa durante 20 anos e no dia seguinte à apresentação, a empresa anunciaria que ele iria se retirar do cargo e que Chuck Robbins assumiria o posto. Assim, meu novo amigo engenheiro estava no corredor logo depois de aprender a usar a regra dos 5 segundos. Ele viu Chambers e seus instintos se acenderam. Ele imediatamente sentiu um impulso de se apresentar e agradecer a Chambers por inspirá-lo, e também para lhe falar do orgulho que sentia por ser engenheiro na Cisco. Ele disse que sabia que deveria fazer aquilo e tentou dar um empurrão em si mesmo, mas na hora congelou. Ele explicou que sentiu uma paralisia tomar conta de si, acrescentando que é uma pessoa introvertida e que esse tipo de coisa não lhe acontece naturalmente. O momento passou. Seu herói continuou caminhando pelo corredor e desapareceu. E ele passou o resto do dia irritado consigo mesmo por não ter aproveitado a sua oportunidade para conversar com ele. Mas, por sorte, este não é o fim da sua história. Na manhã seguinte, meu novo amigo estava correndo perto da Baía de São Francisco, no Parque Embarcadero, centro de San Diego. Essa bela ciclovia que circunda a marina estava, como de costume, cheia de corredores, ciclistas e pessoas caminhando. Ele estava escutando música com fones de ouvido, aproveitando todo aquele cenário. E de repente, quem você imagina que surgiu logo à sua frente na ciclovia? Ele mesmo, John Chambers. Chambers estava sozinho, com seus fones de ouvido, correndo também. Meu amigo disse que soube que aquela era a sua chance, agora ou nunca. Ele disse: fiquei imediatamente preocupado porque iria interromper o tempo que ele tem para si mesmo e que aquilo seria uma atitude grosseira. Mas percebi que estava hesitando e comecei a fazer a contagem regressiva. 5, 4, 3.
Ele apertou o passo para alcançar Chambers, tocou em seu ombro, pediu desculpas por interromper e em seguida explicou que sempre sentiu vontade de agradecê-lo pessoalmente pela carreira incrível que tem na Cisco. Os dois homens pararam de correr e começaram a caminhar juntos pelo embarcadero. De acordo com meu amigo, Chambers foi bastante agradável e receptivo. Eles discutiram todos os tipos de assunto, trabalho, vida e até mesmo uma ideia que o meu amigo teve relacionada a um projeto no qual estavam trabalhando. Ao final da conversa, Chambers apertou a sua mão, agradeceu-lhe por se apresentar e deu ao engenheiro o nome de uma pessoa do alto escalão na organização que comandava a área de inovação. Use meu nome, diga a ele que conversamos e que eu quero que você compartilhe sua ideia com ele, disse Chambers. Meu novo amigo estava com um sorriso tão brilhante que poderia iluminar todo o auditório enquanto me contava a história. Foi o ponto mais alto da minha carreira, Mel. E se não fosse pela regra dos 5 segundos, isso nunca teria acontecido. Não sei como posso lhe agradecer. Em seguida, ele acrescentou: eu quase esqueci. Vou fazer uma entrevista de emprego com o gerente que Chambers me apresentou. Ele conseguiu o emprego? Sinceramente, não faço ideia. O novo emprego não é o ponto central da história. Essa é uma história sobre atos de coragem do dia a dia e como ela aumenta a autoconfiança. Essa experiência singular tem o potencial de mudar mais do que um emprego. Se ele continuar a usar a regra para escutar e seguir seus instintos, ela pode muito bem mudar a trajetória do que é possível em sua vida. Sua exuberância não se devia exatamente ao fato de ter conversado pessoalmente com o diretor executivo, embora isso seja algo bem legal. Mas a sensação boa que é experimentada quando você honra seus próprios desejos e assume o controle da sua vida. Lembre-se, a confiança em si mesmo se constrói por meio de atos de coragem do dia a dia. Era isso que ele estava experimentando, a exultação de saber que podia contar consigo mesmo. Quanto mais meu amigo engenheiro praticar atos de coragem no dia a dia, mais autoconfiança ele vai conquistar. A autoconfiança é criada pelas pequenas coisas que você faz a cada dia e que aumentam a fé em si mesmo. Recebi uma mensagem de um homem chamado Bill, que vai me ajudar a ilustrar o que digo sobre aprender a confiar em si mesmo. Ele descreveu uma luta que muitos de nós enfrentamos com um nível de bravura que é inspirador. Tenho problemas para ser o meu eu verdadeiro. Por fora, a vida de Bill parece ser fantástica. Ele é casado, tem 4 filhos lindos, uma carreira de muito sucesso e é presidente de uma associação profissional. Com certeza, parece que ele tem uma ótima vida, mas falta alguma coisa, uma conexão mais profunda consigo. Bill é suficientemente corajoso para admitir que não está vivendo com convicção e que, como tantos de nós, desenvolveu os hábitos de hesitar, pensar excessivamente em tudo e depois nunca fazer ou dizer aquilo que deveria estar fazendo ou dizendo. Bill sente que, de algum modo, perdeu a capacidade de criar uma conexão verdadeira com as pessoas. Ele está se esquecendo da pessoa mais importante com a qual perdeu a conexão, ele mesmo. Quando se distancia de si mesmo, você sente que está à deriva. Deixa escapar a autoconfiança e a sua vida perde o seu sabor de harmonia. Bill. Obrigado e parabéns por ter a coragem de dizer as coisas da maneira que você as vê. Tenho 53 anos, sou pai de 4 filhos, sendo 3 filhas adultas e agora um menino de 5 anos, que tive com a minha segunda esposa. Sou gerente de projeto sênior da minha empresa e gerente do nosso departamento de construção. Também trabalho voluntariamente na filial local do PMI e estou começando meu mandato como presidente. Que ótima vida, não é? Exceto pelo fato de que tenho problemas em ser eu mesmo. De algum modo, perdi a capacidade de criar uma conexão verdadeira com as pessoas. As coisas também não estão tão empolgantes no meu quarto. Eu luto para compreender o que realmente quero. E tenho o hábito de hesitar, pensar excessivamente em tudo e depois nunca fazer ou dizer aquilo que deveria estar fazendo ou dizendo. Não é nada que vai mudar o mundo, mas simplesmente não estou vivendo com convicção. Minha vida não tem harmonia. Assim, passei a aplicar a regra dos 5 segundos no sábado passado, no evento PMI, na Lean.
Você pode recuperar essa conexão com a regra dos 5 segundos. Bill começou a usá-la para trabalhar seu relacionamento consigo mesmo, mergulhar fundo, pouco a pouco, e começar a fazer a jornada dos 1000 passos, dando empurrões em si mesmo para fazer as coisas que silenciosamente ensinam as pessoas a confiarem nelas mesmas. Pouco a pouco, eu comecei a jornada dos 1000 passos. Levantar pela manhã e sair para passear com os cachorros. Ser sincero com as pessoas, mas de maneira gentil. Retribuir cada oportunidade que eu recebo. Tomar decisões difíceis no trabalho. Concentrar-me nas minhas prioridades e ser capaz de dizer não quando precisar. Levantar da cama e levar os cachorros para passear. São somente pequenos passos, mas é emocionante, é empolgante. E estou também silenciosamente aprendendo a confiar em mim mesmo. Isso faz uma enorme diferença, porque estou progredindo. Uma boa vida é composta de pequenos passos. Tomar decisões difíceis, ser capaz de dizer não e até mesmo levantar da cama e levar os cachorros para passear, simplesmente porque você disse que o faria. Podem ser os pequenos passos que o levam a confiar em si mesmo, mas são os avanços mais emocionantes que você pode fazer em prol da sua autoconfiança. Tracy é mãe em período integral, tem 48 anos e sentia que estava estagnada na vida quando descobriu a regra dos 5 segundos. E bam, como uma luz que se acendeu. Ela usa a regra para fazer coisas que são pequenas no grande esquema das coisas, mas a sensação e o ânimo que elas me proporcionam é enorme. Como falar em público na sua igreja ou postar uma foto de si mesma na internet. Aqui está o que aprendemos com Bill. Coisas pequenas não são realmente pequenas. São as coisas mais importantes de todas. E elas vão se acumulando. Dar um empurrão em si mesmo para contar 5, 4, 3, 2, 1 e fazer as coisas pequenas lhe dá autoconfiança para realizar o grande esquema das coisas. A maioria das aplicações são pequenas no grande esquema das coisas, mas a sensação e o ânimo que elas me proporcionam é enorme. Aqui está uma breve lista de coisas que fiz com a regra dos 5 segundos e que eu não teria feito se não a usasse. Levantei-me e dancei sozinha em um show de música. Tirei e postei uma selfie ao lado de um autor que eu admiro. Não gosto de fotos de mim mesma. Falei diante de uma congregação na minha igreja. Falei com meu marido sobre uma coisa que vinha me incomodando. Apresentei-me a pessoas que queria conhecer e consegui concluir tarefas em minha própria casa, por não adiar tanto o que tinha para fazer. Sozinhas não são as coisas tão impactantes, mas eu as fiz por causa do poder que existe por trás da regra dos 5 segundos. Estou tentando agora usar essa ferramenta para coisas que considero desafios maiores, tais como perder o peso extra que venho carregando comigo há 25 anos e reunir coragem para participar da reunião de 30 anos dos alunos da escola onde fiz o ensino médio, considerando todo o peso que ganhei. Usei mesmo até a regra dos 5 segundos para escrever e enviar a minha história. Eu também tento compartilhar a história da regra de Mel com outras pessoas. Já ouvi e vi gente colocando em prática para melhorar suas vidas. Sei que vou continuar a usar essa fórmula que é empoderadora, mas ao mesmo tempo simples e que pode transformar a minha vida. Pela primeira vez em muito tempo, sinto que estou começando a me livrar da sensação de estagnação. E mal posso esperar para ver o que vai acontecer a seguir. Obrigada, Tracy. A autoconfiança cresce quando você faz coisas que afirmam o seu senso de identidade, particularmente quando são coisas que normalmente você não faria, como levantar da cama na hora certa, falar diante da congregação na igreja ou sair correndo atrás do CEO da Cisco em uma ciclovia. Estes são atos de coragem no dia a dia e eles aumentam a autoconfiança. Crystal participou do mesmo evento Cisco Live em 2015, assim como engenheiro, e me escreveu a respeito da regra dos 5 segundos. Ela percebeu que nos últimos 8 anos havia duvidado de cada passo que dera. Eu tinha a impressão de que uma pessoa era interessante e um segundo depois, minha mente me dava 1 milhão de razões pelas quais não deveria ir falar com ela. Ela começou a implementar o 5, 4, 3, 2, 1 imediatamente, sentando-se ao lado de pessoas que não conheciam uma reunião paralela da conferência. No dia seguinte, quando o instrutor perguntou se alguém tinha perguntas a fazer, ela percebeu que tinha, mas estava com vergonha de fazer a pergunta.
Então, pensou que poderia se levantar se simplesmente parasse de pensar nisso. E foi o que fiz. Usando a regra dos 5 segundos, ela se levantou, fez a sua pergunta e também inspirou outras duas mulheres a se levantarem em uma sala cheia de engenheiros do sexo masculino. A seguir, contou 5, 4, 3, 2, 1 e forçou-se a ir a um jogo de basquete mesmo sem vontade e reuniu até mesmo a coragem de pedir o cartão de visitas de um vice-presidente da empresa. Devido a esses atos de coragem no dia a dia, sua autoconfiança aumentou desde aquele evento e sua vida mudou completamente. Um novo emprego, um novo cargo e uma nova casa. Eu participei da Cisco Live em 2015 e ouvi você falar sobre a regra dos 5 segundos. Foi incrível. Eu não havia percebido que durante os últimos 8 anos havia duvidado de cada passo que dei. Eu tinha a impressão de que uma pessoa era interessante e um segundo depois minha mente me dava 1 milhão de razões para as quais eu não deveria ir falar com ela. Depois de ouvir você falar sobre a sua regra dos 5 segundos, percebi que a estava implementando imediatamente. Conheci pessoas que jamais teria conhecido se não a usasse. Entrei em uma sala de aula cheia de pessoas e procurei por aquelas que eu conhecia para me sentar com elas, mas em seguida disse: Ei, que diabos você está fazendo? Vá para o outro lado e conheça pessoas novas. Sente-se em qualquer lugar. E depois, quando o instrutor perguntou se alguém tinha perguntas a fazer, percebi que tinha, mas estava com vergonha de perguntar, especialmente se tivesse que me levantar. Mas logo pensei, sabe de uma coisa? Eu poderia me levantar se simplesmente parasse de pensar nisso. E foi o que fiz. Fiquei em pé e fiz a minha pergunta. Depois que fiz isso, as duas outras garotas em uma sala cheia de homens fizeram o mesmo. Foi uma sensação ótima. Mais tarde, fui convidada para assistir a um jogo de basquete e no começo achei que seria uma boa ideia, mas depois pensei que deveria descansar no hotel. Estou feliz por ter decidido agir de acordo com o meu primeiro instinto. Conversei com o vice-presidente da Cisco e peguei até o cartão de visitas dele. O dia em que vi a sua palestra na Cisco Live mudou muitas coisas em mim. Tenho um novo emprego que me paga a quantia que mereço. Tenho um novo título. Subi 3 posições na hierarquia. Eu, finalmente, dei o salto para comprar uma casa depois de muitos anos pensando a respeito. O mínimo que posso dizer é obrigada. Obrigada por abrir os meus olhos para a regra dos 5 segundos. Isso fez toda a diferença. Nobu Kishi. 2 anos atrás, eu assisti ao TED Talk de Mel Robbins. Enquanto escutava a apresentação de Mel, comecei a perceber que a regra dos 5 segundos poderia funcionar para mim. Depois que fui dispensado do cargo de diretor executivo de uma empresa, a minha vida foi completamente transformada, não apenas mental, mas também financeiramente. Entretanto, a regra dos 5 segundos me ajudou muito e eu decidi aplicar a regra à minha vida diária. Depois que comecei a usar a regra, pouco a pouco, o poder e a energia voltaram ao meu coração, à minha mente e ao meu corpo. Eu frequentemente cito os comentários de Mel no meu blog e os traduzo para o japonês. Mel, aqui na Terra do Sol Nascente, eu oro pelo seu sucesso. Nobu começou a usar a regra dos 5 segundos depois que foi dispensado do cargo de diretor executivo. Ele perdeu sua motivação e sentia-se incapaz. Usando a regra para praticar atos de coragem no dia a dia, pouco a pouco, Nobu descobriu, assim como Cristal, que o poder e a energia voltaram ao meu coração, à minha mente e ao meu corpo. Voltaram porque ele provou para si mesmo que tem o poder de mudar as coisas em sua vida. Há algo mais que eu quero enfatizar sobre a personalidade e a autoconfiança. Lembra-se do que o engenheiro disse logo depois que descreveu como se sentiu paralisado na primeira vez em que viu Chambers passar por ele no corredor? Ele tentou explicar. Sou uma pessoa introvertida e esse tipo de coisa não acontece naturalmente comigo. E se eu lhe dissesse que nenhum aspecto da sua vida ou personalidade é fixo ou acontece naturalmente? Nada acontece naturalmente até que você pratique. É por isso que eu fico dizendo que você deve praticar os atos de coragem no dia a dia. Você tem a capacidade de melhorar, mudar ou enriquecer cada aspecto da sua vida através da ação. O professor Brian Lytle, psicólogo que atua na Universidade de Cambridge, fez uma palestra excelente no TED Talks. Quem é você de verdade?
O Enigma da Personalidade. Nela, ele fala sobre a diferença entre extrovertidos e introvertidos e as coisas que nos tornam quem somos. De acordo com o professor Lytle, são as ações, são os projetos pessoais. Ele descreve como alguns dos nossos aspectos são mais fixos e automáticos, mas muitos são aspectos livres e que podemos ajustar de modo a progredir um projeto fundamental em nossas vidas. Laro explica, assim como o engenheiro da Cisco, ele também é uma pessoa introvertida. Entretanto, seu projeto central, fundamental, é lecionar. Ele adora ensinar. Assim, mesmo sendo introvertido, ele está agindo em desacordo com o personagem, quando fica diante de uma sala de aula interagindo com seus alunos. Como ele faz isso? Por meio de uma ação deliberada e premeditada. Ele se força a agir assim. O projeto pessoal do engenheiro era expressar sua gratidão a John Chambers. Foi por isso que ele teve o instinto de agir em desacordo com o personagem. Como ele conseguiu se forçar a fazer aquilo? Com a regra dos 5 segundos. Em ambos os exemplos, duas coisas estavam presentes: o desejo de fazer algo importante, conectar-se com alunos ou a um CEO, e uma ação deliberada, o impulso de agir em desacordo com o personagem. É mais difícil para uma pessoa introvertida abordar um CEO, falar diante das pessoas da sua igreja ou lecionar uma escola do que para uma pessoa extrovertida? Talvez sim, talvez não. Depende do quanto o indivíduo é autoconfiante. E a autoconfiança, como você já sabe, não tem nada a ver com a personalidade. Como o professor Little gosta de dizer, você é parecido com algumas outras pessoas e diferente de todas elas. O que eu sei é que, na primeira vez em que você fizer algo, vai achar difícil, talvez até um pouco assustador, e vai precisar de um pouco de coragem. Todos nós somos capazes de agir em desacordo com o personagem, quando existe um propósito importante. O propósito mais importante que consigo imaginar é melhorar a sua vida de tal forma que você se sinta vivo, feliz e realizado. Como você age em desacordo com o personagem para fazer isso funcionar? Você assume o controle de si mesmo e pratica atos de coragem no dia a dia usando a regra dos 5 segundos. Esses atos talvez não sejam capazes de abalar as estruturas, mas eles vão abalar as dúvidas que você tem em relação a si mesmo no decorrer do tempo. Existe muita grandiosidade dentro de cada um de nós. A regra nos ajudou a perceber que somos enormemente incríveis, assim como Amber descobriu em relação a si mesmo. Mel Robbins, você é enormemente incrível e por causa de você, agora eu sei que também sou. Você me inspirou. Eu adorei muito ouvir você. Isso nos leva de volta ao tópico inicial. Quanto mais você praticar atos de coragem, mais irá acreditar que está no controle da sua vida. E como resultado, mais autoconfiante você vai ficar, mesmo quando aquilo que você precisa fazer lhe causa tanto medo que você acredita que poderia até morrer. A regra o ajuda a entrar em ação corajosamente. Michelle encontrou coragem para pedir demissão do seu emprego tóxico e abarrotado de ansiedade. Embora esteja assustada com o desconhecido, aquele simples ato de coragem no dia a dia fez com que ela se sentisse mais confiante em si mesma e em suas capacidades. Como Michelle descobriu, fazer as coisas que assustam serve para que você fique ainda mais autoconfiante. Se você tiver coragem para entrar em ação, sua autoconfiança vai junto. Cada vez que dá um empurrão em si mesmo para falar quando está nervoso, agir quando está com medo ou ir para a academia quando não estiver com vontade, você percebe que pode confiar em si mesmo para fazer com que qualquer coisa aconteça. É a partir dessa crença em suas próprias capacidades pessoais que a sua autoconfiança flui. Jay frequenta uma escola de artes performáticas em Toronto, mas sempre ficava nervoso quando precisava buscar coisas novas. Usando a regra, ele fez testes para mais papéis, conseguiu mais vagas no elenco de espetáculos e também conquistou muita autoconfiança. Oi, Mel. Não sei se você se lembra da última vez em que conversamos, já faz algum tempo. Falamos rapidamente sobre como você realmente me inspirou com a regra dos 5 segundos. Posso lhe dizer que após 1 ou 2 meses usando a regra, ela realmente começou a transformar a minha vida.
Frequento uma escola de ensino médio focada em artes performáticas em Toronto e adoro o lugar. Todos os dias trabalho com uma equipe inspiradora de professores e diretores. Sempre adorei me apresentar diante de uma plateia e também sempre fiquei nervoso quando precisava buscar coisas novas. Colocando a regra dos 5 segundos em prática, percebi que agora não estou somente conseguindo mais papéis, mas ganhei muito mais autoconfiança. Agora sinto que tenho a paixão necessária para inspirar os outros também. Quanto mais você usar a regra, mais rápido a sua autoconfiança vai crescer. Stacy usa a regra quase diariamente para agir com coragem e conversar com as pessoas cara a cara e fazer demonstrações de design de interiores para sua empresa e parar de se esconder por causa do medo. Usar a regra em atos de coragem no dia a dia a ajudou a crescer de um jeito que ela nunca imaginou. Ela vem cultivando a autoconfiança que sempre quis ter e a sensação é maravilhosa. No decorrer deste livro, você leu histórias sobre pessoas que deram passos muito simples ou aparentemente muito pequenos, porém capazes de mudar toda a perspectiva de vida de cada um. É tentador ignorar essas histórias porque parece impossível que simplesmente, acordando na hora certa cada manhã, você vai poder criar uma reação em cadeia e impactar a sua autoconfiança. Entretanto, é exatamente assim que acontece. Pare de se concentrar nas coisas grandes. Use o 5, 4, 3, 2, 1, vamos lá, para as menores coisas. E você vai ver que esses momentos, na realidade, não são tão pequenos assim. Como o Bill disse, ações diárias de coragem, como se levantar da cama, tomar decisões difíceis, ser capaz de dizer não, retribuir cada oportunidade que você recebe e concentrar-se nas prioridades, cria um efeito em cascata que pode transformar a sua vida. São pequenos passos, mas as recompensas são tudo que você procura. Autoconfiança, controle e um senso de orgulho que vai fazer você se sentir muito bem. Deixe o seu coração falar, mesmo que a sua voz vacile. E assim finalizamos este capítulo, excelente, por sinal. E em breve voltaremos com o próximo. Muito obrigada, meus queridos, por estarem aqui comigo e até breve.